Lu, seja muito bem-vindo novamente, a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Estamos aqui. É muito bom estar com vocês sempre. Motivo de muita alegria. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre pensamento, obsessões e enfermidades. Seguindo o livro Psicologia e Psiquiatria Iluminada, a gente pega alguns tópicos e agrega aí algumas informações. E esse é um capítulo que, prioritariamente, ele vai falar sobre a importância do papel do nosso pensamento, o impacto do pensamento na nossa vida e como que essa questão do pensar e do hálito mental, ele traz para nós as influências e também desenha o nosso destino, né? O nosso destino enquanto reencarnatório, né? Plano reencarnatório. O que interfere, né? O que muda nisso tudo? Então, de onde vem o pensamento? O capítulo começa com esse questionamento, né? De onde vem o pensamento? Como que ele é formado? E é interessante que quando traz, né, na obra esse questionamento, a gente vai entender o seguinte: a doutrina espírita, né, de acordo com o que fala aqui, a doutrina espírita amplia a visão, o entendimento do que é o nosso pensamento. Então, se nós compararmos com outras doutrinas, né, elas não vão valorizar e trazer essa questão à tona. Então, quando a gente, dentro da doutrina espírita, se aprofunda nesse entendimento, a gente começa a perceber que isso é muito amplo e que a gente, a partir do momento em que a gente vai dominando o nosso pensamento, a gente consegue, então, mudar o nosso padrão vibratório, nós conseguimos mudar também o nível de companhia, de influências espirituais, e nós podemos trazer para a nossa condição física um estado melhor também de saúde. Então, André Luiz, né, ele diz aí, o corpo mental, né, vamos lembrar que de onde que isso sai, né? O André Luiz, ele traz dois conceitos importantes, que ele vai falar que nós temos o perispírito, o corpo perispiritual, e ele é desenhado, estruturado, moldado, alterado pelo nosso corpo mental. Então, o corpo mental é a sede do espírito, é o campo de atuação e de manifestação do espírito. Então, esse corpo mental, esse núcleo, né, da nossa estrutura espiritual, que é o corpo mental, ele vai moldar o perispírito, daí aquele conceito que a gente fala do modelo organizador biológico, do Hernani Guimarães Andrade, em que ele define que essa estrutura, que é um modelo organizador que desenha, né, então, o perispírito que vai, então, impactar na formação do nosso corpo físico. Então, esse nosso corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é envoltório sutil da mente, e que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela que tem sido apresentada pelos pesquisadores encarnados, né, nas obras aí da literatura terrestre, né, dos dicionários que a gente vai achar por aí. Então, quer dizer, ainda não é um entendimento tão claro, né? Não traz uma clareza de conceito, mas dá para a gente entender que o corpo mental é a base, é da onde a gente vai ter aí a formação e o desenvolvimento, principalmente do nosso perispírito. Isso é uma viagem, né? O corpo mental, ele acompanhando, então, o perispírito ao longo das nossas reencarnações, conforme a gente já viu lá atrás,
conforme a gente vai passando pelos processos reencarnatórios, né? E principalmente na transição dos reinos, então o corpo mental ele vai estruturando, ele vai moldando, vai dando forma à nossa estrutura de hoje. Né? Sempre lembrando daquele conceito do Livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes, e o simples vem daí, o simples com relação a essa Constituição, que ela inicialmente era o princípio inteligente na sua estrutura mais sutil, né? mais comum, simples, e aí ela vai se tornando cada vez mais complexa conforme nós vamos transitando pelos outros reinos, pelo reino mineral, pelo reino animal. Então, conforme a gente vai transitando entre os reinos, essa estrutura do corpo do nosso princípio inteligente vai ficando cada vez mais complexo. Por isso que a gente vai vendo o André Luiz falando, né? Então, dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então, o que isso quer dizer? O princípio inteligente, que somos nós, espírito, numa condição anterior. Então, a gente vai dessa geleia cósmica, né, transitando dentro do universo, a gente vai trabalhando as primeiras manifestações. E aí toda espécie de vida começa no impulso mental. Então, quer dizer que esse corpo mental ele está, né, dando força para o desenvolvimento da nossa condição espiritual, ele vai dando condições para que a gente transite aí entre as reencarnações, e é esse impulso que vai fazer, então, com que a gente consiga seguir a lei do progresso, né? A gente segue aí uma lei que ela é de progresso. Além disso, né, existe um ponto que ele é o mais importante, que é a vontade. Então, ao longo da obra, e esse é um conceito também do André Luiz, ele vai falando assim, o corpo, o princípio inteligente, ele vai se estruturando ao império aí do corpo mental, e aí uma grande virtude que domina tudo isso é a vontade. Por quê? Porque sem a vontade, o indivíduo ele não vai conseguir, o espírito ele não vai conseguir evoluir. O que nos faz evoluir é a vontade. Né? Não tem outra forma de nós evoluirmos. Porque se eu não tiver vontade, né, de fazer o bem, de mudar os pensamentos, os sentimentos, as minhas ações e tudo, nada vai acontecer. Então, quer dizer que eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas se essa mola propulsora da vontade não estiver em ação, eu não vou conseguir trazer progresso para mim. E aí eu peguei um trecho do Leon Denis, né? Não sei se todos leram Leon Denis, é importantíssima essa obra, O Problema do Ser, do Destino da Dor, não é citado aqui no livro, mas eu busquei porque eu acho que cabe nesse item, em que ele fala que a vontade é a maior de todas as potências, né? Então, é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao ímã. Por quê? Porque é a vontade que vai atrair as forças do bem, que vai atrair as forças do progresso para a nossa vida. Né? Então, se eu quiser perdoar, se eu quiser desenvolver o sentimento de amor pela humanidade, se eu quiser fazer caridade, se eu quiser desenvolver alguma virtude, mas a minha vontade, como diz Kardec, se não for uma vontade firme, Kardec usa muito esse termo na codificação, vontade firme. Se eu não tenho uma vontade firme, eu não consigo, né, imantar, eu não consigo colar em mim aí aquilo que vai me ajudar ao longo da minha jornada evolutiva. Então, a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. E eu me lembro de Kardec falar do suicídio moral, porque ele está totalmente atrelado a esse aspecto. Quando ele fala aqui, ó, a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Então, quer dizer o seguinte, se eu perco a vontade de viver, se eu perco a vontade de desenvolver em mim a vida,
eu não atraio recursos vitais, e aí o que vai acontecendo? Eu perco a minha vitalidade, adoeço fisicamente, tá? Então, o Kardec considera isso mais grave do que tirar a própria vida. Porque, nesse caso, o indivíduo, ele voluntariamente não cria forças morais para a mudança. E, às vezes, o indivíduo comete o suicídio na vontade de mudar, na vontade de viver. Olha que interessante isso. Mas não da forma como ele está vivendo. E aí ele comete o suicídio porque ele quer uma outra vida. Inconscientemente, o suicídio ele traz esse pensamento. Ele não quer aquela vida que ele está vivendo e não encontra oportunidades ou janelas, né, possibilidades de viver diferente. A sua forma de vida, a prova que está passando, ela é tão dolorosa que ele não enxerga outra possibilidade. Então, ele acaba, então, cometendo suicídio. E no caso do suicídio moral que o Kardec traz para nós, o indivíduo ele perde a vontade de viver e de desenvolver a vida, que é aquilo que Jesus traz no Evangelho, né? Eu vos dou a vida e vida em abundância. Se eu perco essa energia da vida em abundância, né? A minha carga magnética, o meu hálito mental, ele tende a ser mais destrutivo. E é bem uma fala que se a gente for lembrar de Memórias do Suicida, né? A gente vai ver que o espírito vira para o Camilo Castelo Branco e fala assim para ele: Camilo, você escureceu a sua vida. Né? O que isso quer dizer? Que antes que ele vivesse na escuridão, nas trevas lá no mundo espiritual, ele já havia escurecido a vida dele, porque ele havia perdido a vontade de viver. Né? Então, aí é que está eu costumo falar, um grande lance, né, da nossa jornada. Porque aí, se eu entendo que o ponto fundamental é essa vontade, eu consigo startar energia vital. O que é energia vital? Força para continuar seguindo. É gás para continuar enfrentando as provas. E aí são aquelas pessoas que a gente olha no dia a dia aí, né? Que estão matando 10 leões no dia e no dia seguinte acorda disposta. Né? São pessoas que estão aí enfrentando uma doença severa, degenerativa, ou alguém na família que está desencarnando, são problemas de ordem financeira gravíssimos, falta a dignidade para essa pessoa, pela forma como ela, né, está vivendo, mas ela está ali dia após dia lutando porque ela tem vontade de ter uma vida diferente. Isso é muito, muito interessante, né? Isso também traz ou faz a gente lembrar eu volto aqui a falar de novo do Viktor Frankl, né, do campo de concentração, quando ele entra no campo de concentração de Karolinska, em que ele tem que tirar tudo, né, se despe totalmente, e aí ele escreve exatamente na obra, em outras palavras, ele fala: bom, então daqui para frente alguma coisa tem que ter sentido, porque eu não tenho mais nem eu mesmo, né? Porque aí eles passam a ser um número e qualquer coisa, porque eles não têm mais perspectiva. Então, se eu não tenho essa vontade, que é um impacto determinante na minha jornada evolutiva, aí fica difícil encontrar saídas. Tal é o segredo da lei de evolução de Leon Denis. Eu acho que isso aqui, gente, se a gente ler Leon Denis e Camille Flammarion, a gente vai entender a codificação de Kardec inteira. A gente vai entender tudo que Kardec escreveu. É uma dica que eu dou para vocês. A gente lê Leon Denis, Camille Flammarion, a gente vai entender tudo que Kardec escreveu. E Gabriel Delane. Está aumentando. Mas os três, né? Se a gente ler só esses três, a gente vai entender tudo que Kardec quis dizer. Por quê? Porque eles bateram tudo no liquidificador, as obras do Kardec, tomaram com água, fizeram a digestão e conseguiram refletir em todas as obras o pensamento de Kardec. Né? Então, quando ele fala tal é o segredo da evolução, isso a gente está vendo que aqui o Livro dos Espíritos, lei do trabalho, lei do progresso, a gente entende a lei de destruição, a gente entende a lei de adoração, a gente entende as leis morais que estão no Livro dos Espíritos. É maravilhoso isso.
a gente supera aqui o entendimento do capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, tudo. Se a gente lê isso aí, a gente vai entender tudo. Vamos lá. A vontade pode atuar, olha só, pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, dessa forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para o mais alto grau de existência. Gente, olha isso que nós estamos lendo. Sabe o que isso quer dizer? A gente pode... É por isso que eu falo que Leon Denis é fundamental. Se a gente se debruça sobre essa frase, olha, a vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico. O que é isso? A força do pensamento atuando sobre mim mesmo, o poder da vontade transformando a minha vida. Mas tem outra função nessa frase. Eu posso aplicar isso aqui ao magnetismo. Olha que interessante. Aqui, num parágrafo, numa frase, a gente está entendendo o que é o magnetismo. Aí, ó, o que é o magnetismo? O magnetismo é a vontade de atuar com intensidade sobre o corpo fluídico e ativando as vibrações. Olha isso. O que é a fé na minha vida? É a vontade de atuar com intensidade sobre o corpo fluídico. Se a gente colocar algumas palavras-chave do Evangelho aqui dentro, vai caber. É interessantíssimo essa obra. O problema do ser, do destino e da dor, quem puder, leia. E aí a gente está nos preparando para o mais alto grau de existência. Aí, eu vou pegar aqui do meu lado, eu vou lembrando as coisas. Eu vou fazer uma pausa no que eu estou lendo aqui, que eu vou ler uma outra coisa interessante para vocês. Quando a gente entende a lei do progresso, entende o poder da vontade, eu vou fazer isso e vou fazer uma pausa depois, tá? Porque é muita informação. Quando a gente entende a lei, o impacto determinante da vontade, a gente entende a lei do progresso. Por isso que ele fala da lei da evolução. E aqui ele está falando de nos prepararmos para um grau superior da existência, né? E quer dizer que, a partir daí, eu conduzo minha vida de maneira diferente, como um espírito mais evoluído. E aí eu puxo o progresso para mim e puxo aqueles que estão ao meu redor para o progresso. Isso é o que os espíritos escreveram na Revista Espírita, olha como a gente vai amarrando as coisas, em 1868, em várias mensagens, que eu vou ler só um pedacinho de um, que vocês terem noção do tamanho do problema, ou da solução. Que Kardec dá o nome de os Messias do Espiritismo. Gente, isso aqui é de arrepiar. Olha só, eu vou ler para vocês. O espírito Fénelon, ele diz o seguinte. Gravem isso. Está gravando, né? Está gravando, então vamos lá. O espírito Fénelon diz o seguinte: está incontestavelmente constatado que a vossa é uma época de transição e de fermentação geral, ou seja, um período crítico que nós estamos passando. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo, né? Mas ele ainda não chegou àquele grau de maturidade que marca a vida das nações. E aí, olha só o Espírito aqui falando quando que o processo de regeneração começa a acontecer. Ele fala assim, ó, é ao 20º século. Eu nunca ouvi ninguém falar disso. É ao 20º século que está reservado o remanejamento da humanidade. Nós acabamos de estudar a transição planetária. Certo? Gente, está tudo ligado. Todas as coisas que se realizarão daqui até lá não são senão preliminares da grande renovação. Então, nós estamos nas preliminares, no início de uma grande transição. E aqui ele vai falar um ponto que eu acho muito legal, olha só. O homem chamado a consumá-la, ou seja, quem abre as portas dessa regeneração do planeta,
Quem abre as portas dessa transformação da humanidade por um novo pensamento não está maduro para realizar a sua missão. Olha isso. Mas ele já nasceu e sua estrela apareceu na França. Allan Kardec. Olha isso, gente. Isso é de arrepiar. Apareceu na França, marcada por uma auréola, e vos foi mostrada há pouco tempo na África. Sabe por que isso? Aí vem a parte interessante. Por que ele está falando que esse espírito nasce na França, que o caminho não está totalmente preparado e a orientação sobre ele foi passada na África? Porque quando o espírito Erasto falou para Kardec, em 1856, do compromisso que ele tinha, o Kardec foi visitar um grupo de médiuns na Ilha da Reunião. Não sei se conhecem essa história. Na Ilha da Reunião, a Ilha da Reunião é uma ilha que fica perto de Madagascar, ou seja, perto da África do Sul. E a Ilha da Reunião era, até aquela época, uma ilha autônoma da África. E pouquinho tempo depois dessa mensagem de Kardec, a Ilha da Reunião se torna oficialmente um Estado francês. Por isso que ele diz que esse espírito foi orientado na África, porque foi lá que o Erasto falou para ele: você se chama Allan Kardec e você foi um druida. E você vai colocar na codificação esse nome, Allan Kardec. Certo? E aí, o que ele fala aqui? Sua rota está previamente marcada, ou seja, está definido, o que estava definido para Kardec já estava desenhado. A corrupção dos costumes, olha isso, a corrupção dos costumes, as desgraças que serão consequência do desenvolvimento das paixões. Aí, o que acontece? Pouquinho tempo depois disso, a Revolução Industrial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, grandes epidemias, e hoje nós estamos aí numa pandemia. Desenvolvimento das paixões, o declínio da fé. Depois que acaba a Primeira Guerra Mundial, a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, elas se esvaziam quase que totalmente. Por isso que quem vai para a Europa aí sabe muito bem que tem um mundo de catedral que virou museu. Por isso, é isso aqui que ele está falando. Declínio da fé religiosa são sinais precursores da vinda, né, da vinda dessa grande mudança que estava aí. Tá? Então, por que eu leio tudo? E sabe onde que ele leu, que essa mensagem foi passada? Em Constantine, na Argélia, África. Então, é muito interessante essas coisas, porque a gente começa a ver que quando a gente entende essa questão da vontade, entende a lei do progresso, a gente vê que se a gente segue isso aqui direitinho, nós somos como os Messias, que é o que essa mensagem da Revista Espírita traz. Os Messias do Espiritismo. Que aqui os Espíritos vão falando, os Messias do Espiritismo são aqueles que entenderam o sentido da doutrina e conseguem vivenciá-la e elevar a sua condição de vida a um patamar superior. E são iniciados eles usam esse termo, são iniciados pela espiritualidade, né, a um caminho mais adiantado. Porque são esses espíritos que depois vão reencarnando e deixam um grande legado para a humanidade. Então, é isso que a espiritualidade espera de nós. Que nós possamos conhecer a doutrina, fortalecer a nossa vontade para progredir, para que nós possamos nos iniciar espiritualmente a verdades ainda mais concretas que vão nos trazer progresso e vão fazer a humanidade progredir. Agora eu vou fazer uma pausa e quero ouvi-los, que foi intenso aqui essa minha parte. Dúvidas, comentários? Estou vendo a Lília aí de cabelos quase arrepiados como os meus. Estou chocada, Luciana. Eu abri correndo aqui a Revista Espírita e li junto contigo. Fiquei chocada. Os meus cabelos agora eu vou ter que molhar para descer, porque subiu tudo, assim, arrepiou tudo.
Para, meu. Fica quieto. Não fica... Ô, Luciano, a gente tem que estudar esses missionários aí. Olha eu. Pois é. O Leon Denis, tinha uma importância enorme, né? Alguns estudiosos dizem que se acontecesse alguma coisa com Kardec, ele poderia assumir. Se bem que ele era um filósofo somente, né? Estava muito longe de Kardec, mas ele é fantástico. Eu acho que se depreende de tudo isso aí, Luciano, que toda a informação vai fecundar as sementes que o Evangelho plantou na nossa terra boa, né? As sementes fecundadas, nós temos o poder de acioná-las por tudo que você falou aqui, pelo pensamento, pela vontade. Eu chamo alegria de viver, né? Eu acho que a alegria de viver fecunda, né? Impregna, engravida as sementes que estão depositadas há séculos, há milênios, na Terra Boa. E se não houver isso, né, a gente não inicia o processo de cura de nós mesmos, não inicia de dentro para fora o processo de libertação luminoso da Joana de Ângeles. Processo luminoso. É aí que a gente pode entender o conceito de luminoso que a Joana traz. Mas, simplesmente, para não complicar a coisa, é uma coisa difícil. Se chama alegria de viver. É o entusiasmo ético, né? Porque nós temos as paixões que a gente se engana. Então, a gente vai para as paixões, que nem sempre são, que frequentemente são infantis, e a gente acha que aquela paixão passageira pelo Espiritismo é o início da alegria de viver, do estado luminoso, do processo de cura, da mudança íntima, da transformação moral, da reforma íntima. E às vezes não passa de paixões egóicas. Certeza. Tem que ter muito cuidado. Todos nós já passamos por isso. Todos nós passamos por isso e frequentemente estamos nisso. Com paixões que não tem nada a ver com o que você está falando aí. Uhum. A gente tem que ter muito cuidado. Bom, e como você falou da importância do Leon Denis, a vida do Leon Denis e a vida do Gabriel Delany são duas histórias que me tocam a alma. E não sei se todos sabem, né? Mas o Leon Denis e o Kardec, eles são espíritos irmãos, né? Espiritualmente falando, eles são irmãos. Eles caminharam juntos na Reforma Protestante, um como o Jean Hus, o Kardec, e o John Wycliffe, que foi o Leon Denis. E eles são tão amigos e tão irmãos que, olha isso aqui, né? O Leon Denis e o Kardec reencarnam com o mesmo nome. Estão vendo? Isso é para vocês verem como que a espiritualidade não deixa nada faltar. Então, Leon Denis e Allan Kardec eram muito próximos. Porém, quando os dois reencarnam,
o Leon Denis não conheceu pessoalmente Kardec. Não teve contato direto com Kardec. A única referência que o Leon Denis tem foi de ter ouvido na viagem, na época da viagem espírita, em que o próprio Leon já estava quase ficando cego. Ele sobe numas caixas de fruta, aquelas caixas de feira, para ver o Kardec falar de longe e não consegue se aproximar dele. Então, esse amor que o Leon Denis tem pela doutrina espírita, mesmo tendo estado próximo, mas não tão próximo, foi próximo como os mineiros estiveram próximos do Chico, mas não tão próximo de visitá-lo, né, Tânia? Foi o suficiente para que dessem a vida pela doutrina espírita. E eu gravo com toda a força uma frase do Carlos Bacelli, quando ele fala, né, comparando esse histórico com o que muitos ainda de nós somos hoje. Ele fala que muitos de nós somos muito ingratos com o espiritismo, porque a gente ainda acaba esquecendo disso e não estudando como deveríamos, ou não se dedicando como poderíamos, né? Então, ele fala dessa nossa ingratidão. Então, vamos lá. Alguém tem mais algum comentário, alguma coisa? Tudo bem? Então, vamos seguir, né? Gente, eu gosto tanto de estudar doutrina espírita. Desculpa. Mas é algo tão impactante para mim que não é possível. Isso me dá uma alegria de viver. Lu, sua energia transborda para nós, Lu. Apaixonante, né? Fala. Ô, Luciano, eu vou buscar uns conceitos que o Costard trabalhava, o corpo mental. O Costard era apaixonado, e ele tem é um negócio muito longo. Se eu achar, um dia eu vou passar para você. Tá. As pesquisas que ele fez sobre corpo mental, que para rapidamente a gente explicar aí é a caixa preta. Está tudo gravado lá. Na morte no mundo espiritual, quando o segundo suicídio, né, a segunda morte que o espírito consegue travar o pensamento, a energia do perispírito se restringe, diminui e fica o espírito ovoide, né? Só fica o corpo mental. Mas estão todos os registros. Ali está a caixa preta. Ali está tudo gravado, né? E o Costard tinha inclusive, imagens. Tem uma história de uma menina que desencarnou, que era um espírito de luz, e que deixou para ele um presente, e ela se comunicou depois. Ele contava isso para nós e chorava. Ele trouxe as fotos. Né? Porque você pode fazer uma projeção do corpo mental. O desejo, você projeta uma imagem do seu corpo, que é uma esfera de luz, aonde está o seu desejo. Eu trabalhava isso de maneira apaixonada. A fala da foto. Então, a gente... vamos ver se eu acho ainda esses registros, para a gente um dia... A menina está vendo um leão, né? Vendo um animal. Ela estava apaixonada pela onça. Ela olhava e foi tirada uma foto de trás e dela saía uma projeção de uma esfera de luz. Que ficava em cima da onça. Que ficava exatamente pairando onde estava o desejo dela. O amor que ela tinha por aquele animal. E por aí vai. Ele tem Depois ela se comunica e fala para ele procurar essa foto. Que ele ia encontrar. E aí está ali que estava o espírito. O que ele pesquisava. O que ele pesquisava. Nossa, interessante. Se a gente for analisar, é um pouco do trabalho que o Bozano fez, né? Quando ele escreve sobre pensamento e vontade, e ele fala sobre a ideoplastia, né? Que não deixa de ser uma projeção do corpo mental. Né? E o Durval Ciampone, da Federação Espírita de São Paulo, ele tem um trabalho também sobre isso, onde ele compara as obras de Kardec, primeira edição e a segunda do Livro dos Espíritos, porque há algumas respostas entre primeira e segunda edição que são questionáveis, né? Assim, dos espíritos. Então, em algum momento, eles falam, por exemplo, que o perispírito perde a memória,
porque se a memória está no perispírito ou não, a memória não pode estar no perispírito. A memória está no espírito, no corpo mental ali. Se a memória estivesse no perispírito, quando eu mudo de plano e mudo a estrutura do perispírito, a memória vai embora, né? E aí o espírito precisa, o corpo mental tem que ter isso gravado, né? Porque é aquele processo do automatismo reencarnatório. Então, para o espírito saber como que é o processo reencarnatório, está gravado na caixa preta. É muito interessante, né? Muito bom. E aqui a gente só aprende. Não sabe nada, a gente só aprende. E aí, dessa geleia cósmica, a gente falou aí do princípio inteligente e de toda espécie começar pelo impulso mental, né? Aí eu falei do Leon Denis, deixa eu inverter aqui os slides, colocar isso aqui, porque eu fui montando conforme a gente foi falando do Leon Denis, eu coloquei essa montagem do nome. E aí, falando sobre a mente humana, né, a gente tem essa frase do André Luiz, em que ele fala que a mente humana é o campo da consciência desperta, né? Então, a minha consciência desperta é a minha mente, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, é dentro daquilo que eu posso, dentro daquilo que o indivíduo alcança. A mente humana não é a mente do espírito. Olha que interessante. A mente humana é a minha consciência desperta nesse momento, nessa reencarnação. Por isso que aqui o André Luiz fala da faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido permite operar, porque pode ser que o autista, por exemplo, ele não consiga operar o seu campo de consciência desperta na totalidade. Então, ele tem uma potência de conhecimento, de bagagem, que ele não vai utilizar agora, nessa reencarnação. Mas ele tem isso. E ele descobre, né, aquela ilha da genialidade, e de repente ele consegue criar algumas coisas e extrapolar o físico. Porém, ele está limitado. Então, aí, isso que é a mente humana. A mente humana não é o arcabouço do espírito, porque senão eu lembraria das minhas vidas passadas. Esse é um outro ponto, né? Eu teria consciência das minhas existências anteriores, né? Então, cada espírito herdeiro, né, de Deus é um mundo por si, com suas leis e características próprias. Apenas o mestre, apenas Jesus, né, tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos, né? Então, aqui a gente vê que nós somos um mundo com as nossas características próprias, com as leis. O que ele quer dizer aqui? Com os nossos valores, com aquilo que a gente definiu ao longo da nossa jornada evolutiva, e aí somente Jesus pode traçar aí, de repente, novos rumos, a não ser nós mesmos, né, pelo nosso livre-arbítrio. Então, a gente vai falar aí das correntes da vontade, né? Então, da mente, dessa mente vai se emanar, então, as correntes da vontade. E aí, como é que isso vai funcionar? Isso vai determinando uma vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências das paisagens externas e atendendo às sugestões das zonas interiores. Então, quer dizer que a corrente da vontade, essa energia que vão gerar esses estímulos, recebe aí, né, o influxo, a influência do ambiente externo e do meu mundo interior, né? Então, quer dizer que eu tenho que estar muito atento, por isso que Jesus nos traz o orai e o vigiai, né? Porque quando eu falo do orai e vigiai, eu estou falando dessa atenção ao ambiente, ao contexto da minha reencarnação, as provas que estão surgindo, as provas, né, as tentações aí, as ofertas do mundo, mas eu também tenho aí que estar atento a essas zonas interiores. Eu também preciso estar atento ao meu mundo interno, eu também preciso estar atento ao que eu estou pensando, porque esse intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Então, quer dizer que nós não estamos ilhados,
ou não temos uma redoma ao nosso redor, né? Eu me lembro que numa situação a pessoa perguntou assim, né, para mim, né, será que eu tenho obsessão, né? E por intuição eu perguntei assim, quem não tem, né? Quem está ileso das influências espirituais, né, das cobranças do mundo espiritual, lá de espíritos de repente não tão adiantados, porque esse movimento é livre. Esse movimento é livre. Então, quando eu emito um pensamento de julgamento, de crítica, algo, né, destrutivo, eu tenho que pensar que está livre. Então, qualquer outra mente vai captar esse pensamento, encarnado ou desencarnado, e isso vai desencadear outras coisas. Isso vai desencadear ações que podem ser destrutivas, isso vai impactar nas minhas relações, né? Então, essas correntes, elas são muito vivas e ativas na nossa vida. Então, no mundo maior, André Luiz diz, o pensamento elevado santifica, né? Santifica a atmosfera em torno e possui atividade elétrica que o homem comum está longe de imaginar. Olha só, né? Então, o meu pensamento, ele pode santificar a atmosfera de onde eu estou. E isso, nós ainda não temos nem como medir, não temos domínio pleno disso ainda, mas isso existe. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos, e aqui, lembrando que no mundo maior, aqui o André Luiz está avaliando, né, fazendo aquele estudo comparativo lá, junto com o Calderaro, tudo, né, do cérebro triuno, do cérebro que é dividido em 3 andares, né, que depois foi desenvolvida uma pesquisa ampla do Paul MacLean, em que ele vai falar que o nosso cérebro é dividido em 3 partes, né? Então, a gente tem o tronco encefálico, a gente tem a região central do cérebro, né? Região do cerebelo, principalmente, e o lobo frontal. Então, a região do tronco frontal, que é onde, de acordo com o que o André Luiz vai falar aqui, e a própria biologia vai trazer, é a base do desenvolvimento embrionário, né? É ali que está a nossa base, ali é a base instintiva, ali é a movimentação dos instintos. Essa região central do cérebro é onde estão centradas as funções, o funcionamento das funções vitais, as mais comuns, é a visão de presente, é a consciência desperta, e o nosso lobo frontal, que é a parte menos investigada pela ciência, é o lobo frontal, que é aqui que vai estar gravado, né, o nosso vir a ser, né? Lobo frontal futuro, a região central do nosso cérebro presente e a região inferior passado, pensando na nossa jornada evolutiva, né? Então, o André Luiz vai falar a partir daí que a gente precisa viver a partir do segundo andar, a partir da região da vida presente, da consciência presente, e projetar o nosso futuro, projetar o nosso progresso, que aí não está tão investigado, estudado pela ciência do mundo, né? Jaz em matéria de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, né? Representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução, né? Então, quer dizer que ao longo do tempo nós vamos desenvolver essa região, nós vamos trabalhar ainda mais a intuição, nós vamos ainda fortalecer a nossa percepção, né, do mundo extracorpóreo, além da matéria, vamos trabalhar a partir daí a nossa sensibilidade para desenvolver o amor, e é isso que vai nos elevar ao progresso, né? Eu vou fazer uma pausa, porque aí a gente termina essa parte e começa outra, né, dentro do mesmo capítulo, para falar depois das obsessões. Dúvidas, comentários? Bem?
Tio, abre o som. Não quer falar? Não quer falar. Eu falar que Nós estamos brigando aqui. Está saindo fumacinha da minha cabeça, ele não quer que saia, então vou abafar, uai. O outro na minha cabeça e eu fico aqui. É que as pessoas querem fazer pergunta. Faça pergunta. Vai, Pedro. Pedro quer fazer uma pergunta. Eu estou digerindo meus lobos frontais aqui. Ilse, Tá todo mundo quietinho, viu? todo mundo quietinho. Quer perguntar, Lili? Está pensativa? Não, eu estava pensando aqui que eu também ando estudando sobre a mente, e aí eu estava estudando sobre os lóbulos frontais mesmo, também, mas não estou me lembrando agora onde que eu pesquisei. Aonde que eu passei hoje por isso. Mas tem um outro jeito também de falar sobre isso, né? Que a forma como eu escutei a primeira vez é o reptiliano, né? Que é igual a todos os animais. Isso. Aí é o... Como é o nome do outro? Límbico? Não estou lembrando. É límbico. Límbico, isso. Que já tem um pouquinho mais de evolução, e o córtex frontal, que daí O diencéfalo. O diencéfalo. E o que o Luciano está falando é que a coisa fantástica é o automatismo, né? Todo o automatismo nosso, que é uma coisa apaixonante de se estudar, está no tronco cerebral e um pouquinho no diencéfalo. Mas o automatismo, porque a gente não tem essa, a gente é tão infantil que a gente não entende que tem no tronco cerebral tem regiões de força lá que fazem com que a gente respire automaticamente. O coração cumpre a sua função, né? O automatismo cerebral consome uma energia enorme e é uma das coisas mais fantásticas, um dos maiores presentes que a natureza nos deu para o espírito. É o automatismo cerebral, que é dirigido pelo automatismo cerebral do perispírito. Ó, o Luciano, quando some assim, é que ele vai procurar as coisas, ó. Tá Então, vim mostrar para vocês aí esse livro que vai falar disso, tá? O Cérebro Triuno. É um trabalho bem interessante que é organizado pelo Ivena Prado, o Décio Iandoli e o Sérgio Lopes. Então, eles exploram essa parte do trabalho aí do André Luiz, desse capítulo do Mundo Maior, e vão fazer um estudo aprofundado. Eu cheguei a fazer alguns estudos sobre esse livro na época, um tempinho atrás, eu nem ia falar disso, né? Mas acabei lembrando, e é bastante interessante porque ele acaba entrando em alguns detalhes, como é que funciona o lobo frontal no processo mediúnico, alguns resíduos comportamentais que são impactados pelo sistema límbico, até porque, por exemplo, as nossas emoções, 7 emoções básicas, elas são coordenadas pelo sistema límbico, né? E o Paul Ekman, que já é um outro trabalho que não está aqui, mas o Paul Ekman, que é um pesquisador, ele fala sobre essas emoções básicas e as microexpressões faciais, que é utilizada muito na área de ciência forense, de investigação criminal, né? Porque o sistema límbico ele ativa as emoções básicas em nós e nos animais, e aí o Paul Ekman entendeu que os animais têm emoções básicas, não são sentimentos, então são coisas diferentes,
Então, eles têm emoções básicas e manifestam através do sistema límbico, através de expressões, de microexpressões faciais, e nós também manifestamos da mesma maneira. Nós, as tribos mais indígenas mais afastadas, que não têm contato com a civilização, né? Que não somos civilizados como imaginamos, mas e nós, né? Então a manifestação das emoções básicas acontece da mesma maneira. É interessante estudar isso. Fica para uma próxima. Muita coisa. Mas é isso. Se ninguém mais disser nada, eu vou seguir. Podemos seguir? Então, vamos para a parte agora mais tranquila do nosso estudo, que é falar sobre as obsessões e as enfermidades, né? Eu sempre faço questão de citar, quando a gente fala das obsessões, e referenciar o livro do Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão, em que ele fala logo na introdução da obra, em que ele faz uma relação que eu acho que ela é perfeita, né? Quando ele fala que a gênese das obsessões ela se encontra no sentimento de culpa, tá? A culpa por aquilo que eu fiz, a culpa por aquilo que eu não fiz. E aí ele cita, né, uma obra da literatura clássica que é muito conhecida, que é O Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é uma obra que fala de um jovem que comete um crime, e a partir do crime que ele comete, que até então ninguém fica sabendo que foi ele, o crime, por isso que é crime e castigo, o castigo que ele tem pelo crime que ele comete é o da própria consciência. E aí ele praticamente enlouquece por conta disso, né? Então, é interessante a gente analisar a obsessão sobre essa ótica, porque a gente acaba entendendo que pensamento e sentimento precisa educar, né? O trabalho do Jason de Camargo, lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que ele fala isso, a Rose falou sobre ele na semana passada. Então, se eu não educo os pensamentos e os sentimentos, o risco de eu trazer para mim esses sentimentos e trazer os processos obsessivos é muito grande, né? O Kardec traz a referência no livro dos Médiuns, falando que a obsessão trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. E aí é interessante essa frase, por mais simples que ela possa parecer, porque a obsessão ela é um domínio e não é uma influência, a não ser que ela seja uma influência muito perniciosa, que é um outro conceito que a gente vai encontrar nas obras de Kardec, né? Mas influência nós teremos constantemente. A partir do momento em que eu falo que eu estou com raiva de alguém, né, eu posso, a partir dali, receber algumas influências. E o peso que eu dou para esse pensamento e para essas influências é que pode determinar que, a partir de então, eu possa passar ou não por um processo obsessivo, né? Então, é o quanto eu vou valorizar o pensamento que é inferior, né? E o André Luiz, em Missionários da Luz, ele fala da questão da prevenção, né? Ele fala assim, não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance. Intuição está ao nosso alcance. A gente tem que entender que, por mais que, de repente, eu acho que eu sou uma porta, que não vê, não ouve nada, não percebe nada, no mínimo, eu tenho intuição, né? Porque o Emmanuel nos fala isso, né? O livro Caminho da Luz, da mediunidade primária ou da mediunidade inicial, que é a intuição. Quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, ele fala, normalmente à noite, quando acontecem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, aí ele está falando de um caso específico de um indivíduo doente, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas de repouso para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Então, às vezes,
É quando o indivíduo está lá na noite, né, no travesseiro ali, que ele começa a pensar nos desafios da existência, que ele começa a se cobrar, que vem o sentimento de culpa, e aí ele começa a trazer, né, os pensamentos que vão trazer desorganização. E aí, nesse processo de invigilância, né, que ele começa a entrar em desequilíbrio. Está lá deitado, pensando em tudo que escutou na palestra, aí ele fala assim, e se eu morrer essa noite? E o que eu não fiz? E agora? Eu não pedi perdão para o Júpiter? Como é que vai ficar isso? E aí começa. E o Júpiter nem lembra mais do que aconteceu, e aí o indivíduo está lá arrastando isso, o Júpiter é um espírito evoluído. Então, né, perto de nós, o Júpiter está lá na frente. Né? O Júpiter está lá na frente. E aí, eu estou lá arrastando esse pensamento, eu estou pensando negativo, eu estou criando aqueles diálogos. Não, mas ele vai me dizer isso, eu vou dizer aquilo. O Júpiter não vai dizer nada. Está preocupado com isso? Então, a gente vai criando essas coisas. Né? E aí a gente tem o risco nas vampirizações. A ideia, diz o André Luiz, né, de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. Por quê? Porque são espíritos que estão se alimentando desses pensamentos. Aí quer sair do corpo, não sai. Aí quando quer sair, pula, assusta de noite, né? Tem distúrbio noturno. Aí aqueles casos que o André Luiz vai citando, do indivíduo que quer sair, mas tem medo de encontrar os obsessores lá do outro lado, fica escondido no corpo, acorda, parece que toma uma surra, 6 horas da manhã, acorda com o corpo tudo dolorido, né? Porque ele não queria enfrentar os desafios aí, né? Fora do corpo. Por quê? É o peso de sentimentos inferiores que vão me segurando aí na jornada, né? Ele fala também em libertação de espíritos que caem, né? Os espíritos caídos no mal, né? Desde de eras primevas, lá atrás, na criação do planeta, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo, não são, todavia, demônios eternos, porque eventualmente se transformam para o bem no curso dos séculos. Então, quer dizer, tem aí uma onda de espíritos que são inferiores, né? Porém, eles também vão evoluir. E eu preciso entender que eu preciso evoluir, mudar o meu padrão vibratório. Né? Eu achei tão engraçado essa semana que uma pessoa, eu estava dando um estudo de sexta-feira, e uma pessoa falou que tem um médium, essa é especial para a Jaque, para a Dilson, né? Tem um médium aí em algum lugar que está recebendo um Akhenaton, né? Eu achei muito engraçado. Eu falei, nossa, o Akhenaton está preocupado com as coisas tão pequenas, porque o Espírito estava falando, né? O Akhenaton, vi a mensagem do Akhenaton falando, olha, gente, porque tem as trevas e tal. E aí ele desenha o inferno com riqueza de detalhes, né? O Akhenaton. Eu falei para essa minha amiga, o espírito que fala muito do inferno, que desenha muitas regiões, veio de lá. Toma cuidado, né? Porque o caminho tem que ser outro. Né? Aí eu falei, olha, eu sou mais Emmanuel, eu prefiro o Emmanuel, né? Eu acho que é melhor você ouvir o Emmanuel, né? O Emmanuel dando os alertas, assim, para a gente cuidar das nossas ações, para a gente cuidar do nosso pensamento. Ele vai lá e entra com riqueza de detalhes, né, sobre as passagens do Evangelho. Então, eu acho que talvez seja esse o caminho no momento que a gente está passando, e até mesmo de orientação para as pessoas, que o pessoal anda lendo cada coisa, né? Daqueles livros de legião, de mago negro, e não sei o quê e tal. Eu falo, gente, mas eu quero ouvir, né? O Espírito que vai falar, que estava lá do lado de Jesus. Quem que vai vir falar disso? Né? Por que não fala? Porque está lá na legião.
Né? Então, a gente tem que mudar o padrão vibratório, porque senão a gente fica nessa questão de umbral, de zonas inferiores, que lá tem um espírito que põe na gaiola, tem um julgamento, e vai não sei o quê, e amarra, e não sei o quê. Ai, gente, a vida aqui já está tão difícil. E se eu for ficar preocupado com o inferno, deixa, quando chegar lá, a gente vê o que faz, né? Porque se eu ficar preocupado com isso agora, a gente não vai viver bem, né? Então é melhor seguir o Evangelho, que é um estímulo para fazer o bem, é um estímulo para a caridade, né? Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual. Então, né, quando a gente emite o pensamento destruidor para alguém, a gente também atinge o perispírito do outro, né? Olha que interessante aqui, dando uma exemplificação, né? Por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz distante, né, do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, porque aqui é uma citação do livro No Mundo Maior, porque ele fala do castelo, né, das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente. Isso é, a altura da região em que localizamos as energias motoras, né? Então, quer dizer, ou eu vivo lá no patamar superior da minha consciência, lá no terceiro andar do castelo, né? Ou então eu vou desintegrando a minha personalidade. Isso faz todo sentido, pessoal, porque o grande objetivo, né, a gente lendo Jung vai entender isso, o nosso objetivo é entender a nossa condição espiritual e buscá-la. Porque senão, se nós vivermos na utopia da vida material, a gente se desintegra, a gente perde a nossa estrutura, porque nós não somos daqui, nós estamos passando por essa experiência. E aí, se eu quiser ficar aqui, eu vou sofrer. Se eu quiser me prender às experiências da matéria, eu perco as noções superiores. E aí eu vou acabar adoecendo, né? De todas as formas, porque nós estamos aqui para o progresso. E aí essa frase do André Luiz é importante, né? Muita gente cultiva a vocação para o abismo, né? Então tem gente que vive ladeira abaixo. E aí a gente tem que pensar na luz acima, né? A gente tem que puxar o indivíduo, tem que puxar o entendimento, né, do outro para cima. Né? E aí, olha lá, entre a terra e o céu, André Luiz. Analisemos com cuidado a nossa escolha, o poder do livre-arbítrio, né? Em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir, e em qualquer setor da existência. A vida responde segundo a nossa solicitação. Então, se estiver ruim, é porque é uma solicitação minha. Se está bom, se a experiência dessa vida está caminhando bem, é uma solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Né? Então, aqui é a lei de ação e reação funcionando perfeitamente. Né? O que nós fizermos da nossa existência, o que nós escolhermos, a forma como a gente vai conduzir, né, vai nos trazer, por consequência, né, aquilo do que formos realmente merecedores. E aí, para terminar, tem essa citação na obra que diz o seguinte: somos herdeiros de nós mesmos, né? Nós não somos herdeiros de outra coisa a não ser de nós mesmos. E que necessitamos nos conscientizar do sentido da vida, o motivo de estarmos reencarnados e qual caminho devemos tomar para nos libertarmos das enfermidades e obsessões. Para tal, né, a Luz do Mundo fez presente há 2000 anos no sentido de nortear os nossos passos, nos concitando a brilhar nossa luz. Né? Então, Jesus trouxe aí o leme, né? O caminho para que a gente pudesse trilhar, e há mais de 2000 anos, para que a gente não perdesse
referência. E é muito importante nessa fase, né, que nós estamos aí entrando, nós vamos repensar Jesus a partir de amanhã, ainda mais, mas é pensar, eu me lembro muito de Pedro de Camargo Vinícius, quando ele tem um texto que ele questiona quando Jesus nasceu, né? E aí ele dá alguns exemplos, né? Ele fala para Paulo de Tarso, Jesus nasceu quando ele estava nas portas de Damasco, né? E caiu do burrinho ali, né? Perdeu a visão diante de Jesus, que lhe disse, né? Paulo, por que me persegues? E ali Jesus nasceu para ele, para transformá-lo, né? Jesus nasceu também para Dimas, quando Dimas se arrepende do crime que comete, do lado dele, ali no momento mais difícil, ele pede que Jesus não se esqueça dele, né? E Jesus lhe garante um lugar especial, pelo seu arrependimento, né? Assim como Pedro, Jesus de verdade nasceu para Pedro quando o galo canta pela terceira vez e ele pela terceira vez havia negado Jesus. E a partir dali ele tem consciência de que só viveria de verdade se ele carregasse Jesus com ele e não o negasse nunca mais, e é exatamente isso que ele fez, né? E aí vale a reflexão de quando que Jesus nasceu para nós, na nossa vida, né? Foi quando nós conhecemos a doutrina espírita, ou foi quando, num momento muito difícil, a gente conseguiu alcançá-lo em pensamento, pedindo misericórdia, né? Ou foi no momento de alegria, em que nós sentimos ele ali do nosso lado. Então, que esses dias que estão por vir, eles sejam gloriosos no sentido da gente permitir essa reflexão de que momento que Jesus nasceu na nossa vida. E se ele ainda não nasceu na nossa vida, com toda essa força, que ele possa nascer, né? No nosso coração, no nosso pensamento, para que ele possa viver em nós, nos dando vida, que é aquela alegria de viver que o Júpiter tão amorosamente trouxe essa frase, né? E que isso nos permita ter vida e vida em abundância. É isso que eu desejo para vocês, né, nesse Natal que chega aí, né, que todos tenham um Natal de muita luz, de muita vida em abundância, para que a gente possa realmente ter dias gloriosos com Jesus sempre. Muito obrigado. Por hoje é isso. Obrigado, Lu. Muito obrigada. Intenso, mas bom. Muito. E o Adilson é a estrelinha que estava guiando os reis magos lá, ó, a estrela cadente. A estrela cadente, Lu. Eu acho que nessa época eu era aquele burrinho que estava lá. Eu não sei, né? Alô? Oi? Fiquem à vontade, pessoal. Comentários, dúvidas. Eu vou fechar aqui só um pouquinho. Fecha não. Vou parar aqui. Que noite, hein, Luciana?